Meus amigos, estamos aqui no Café com a Gazeta, com muita honra, recebendo o deputado federal Felipe Barros. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Uma alegria estar aqui com vocês. Já tinha participado só online, então é muito bom estar aqui com vocês nessa manhã. Prazer é todo nosso. Estava comentando com o deputado aqui que tinha visto ele em uma das reuniões almoço da Frente Parlamentar da Agropecuária, tratando sobre faixa de fronteira, né? Sempre exaltando o agro, né? Esse setor que leva, desenvolve o Brasil e que leva o nome do Brasil ao protagonismo que ele merece também lá fora. Aliás, questões exteriores também, com o deputado Felipe Barros, ele vai tratar com a gente aqui. Anny Dias, não me provoque sobre o MST, pelo amor de Deus, que eu odeio, eu não falei ainda hoje, eu odeio vocês do MST. Deputado Felipe Barros, novamente, muito obrigado por estar conosco aqui. Muita gente, deputado, tem falado nas redes sociais a respeito da questão do Léo Lins, sim, essa censura imposta, essa decisão da juíza, uma decisão absurda, mas muitos têm levantado também a questão do projeto de lei especificamente, dizendo inclusive que o Partido Liberal teria votado a favor desse projeto. Claro, dando sempre a oportunidade, especialmente começando com esse tema, para que o senhor fale, obviamente em nome também do Partido Liberal, sobre essa votação, como é que se deu esse texto, chegou dessa maneira, voltou com outra forma, como é que o senhor analisa essa questão, deputado? Bom dia. Bom dia, uma excelente pergunta, porque isso gerou uma confusão nas redes sociais e uma confusão no bom sentido, né? Uma discussão sobre o assunto. Porque a decisão da juíza está completamente equivocada, mas para além da decisão, em 2021, nós tivemos um projeto de lei na Câmara dos Deputados. Na época, nós não estávamos no PL, estávamos no PSL. Em 2021, estávamos na pandemia, então as sessões eram todas, ou boa parte delas, de forma virtual. Mas em 2021, nós tivemos um projeto de lei que tramitou na Câmara, foi relatado pelo deputado Antônio Brito, que hoje é o líder do PSD. E esse projeto de lei era muito simples, era agravar a pena para os casos de injúria racial cometidas especialmente nos jogos, nas práticas esportivas, em especial nos jogos de futebol. Havia tido naquelas semanas anteriores algum caso disso que ganhou relevância nacional, fazendo com que, então, naquele momento, o PSL orientou a votação sim para todos os deputados. Então, boa parte dos deputados do PSL, assim como eu, nós votamos sim ao projeto de lei por entender que esses casos de injúria racial no futebol precisariam ter as penas agravadas. O projeto era um único artigo, só agravando pena para esses casos específicos. Ocorre que, quando esse projeto foi aprovado e foi ao Senado, o Senado demorou mais ou menos um ano para tramitar esse projeto, discutir e votar. Quando o Senado votou o projeto de lei, eles aí sim incluíram outros inúmeros dispositivos nesse projeto de lei, inclusive aqueles que criminalizam a piada e criminalizam manifestações religiosas, o que é um absurdo. Imagina só um pastor numa igreja fazer um discurso, ou um padre que considerem homofóbico pode ser penalizado por conta dessa lei que foi aprovada pelo Senado. Como o Senado havia modificado o texto que nós votamos na Câmara, esse projeto de lei volta do Senado para a Câmara, já em meados de dezembro de 2022, naquelas últimas sessões do ano legislativo. 2022 tinha sido o ano eleitoral, né? Então, nas últimas sessões do ano, a Câmara vota esse projeto de forma simbólica. O que é a votação simbólica? O regimento interno da Câmara diz que você tem duas maneiras de votar um projeto de lei. Ou a votação nominal, que é a regra, né, que é quando cada deputado coloca a sua digital e vota. E aparece lá o nome do deputado e a forma como ele votou. Ou você tem a forma simbólica de votar, em que os deputados não votam. Quem votam são os líderes partidários. E esse projeto, já no final de dezembro de 2022, volta para a Câmara e é votado de forma simbólica apenas pelos líderes partidários. O texto é horrível. Isso fez com que ontem eu e o deputado Sóstenes, que hoje é o líder do PL, nosso partido, a gente ontem protocolou um projeto de lei revogando todos esses dispositivos. Porque a gente não pode permitir a censura, seja no humor, seja na prática religiosa. Então, tendo em vista essa confusão toda que gerou, a decisão, repito, da juíza até equivocada, porque a lei ela é posterior ao fato, não deveria ter sido aplicada nesse caso específico. Me parece que é uma juíza militante, né, pelo histórico dela que eu vi nas redes sociais, mas de qualquer forma nós apresentamos esse projeto de lei e vamos trabalhar para que ele seja aprovado o quanto antes. Muito bem, deputado Felipe Barros conosco aqui no Café com a Gazeta. Vou pedir licença a Anny jogar a primeira pergunta
lá pro Paulo Briguet, direto de Londrina. Meu conterrâneo. O deputado falou que pela ordem aqui tem que ser Londrina, depois o estúdio, viu, meu amigo? Cidadão honorário de Londrina, proposto por mim quando eu era vereador em Londrina. Olha aí que maravilha, grande Paulo Briguet. Já viu ele imitando o Lula? Já! Ave Maria. O melhor imitador do Paraná. Eu levei um susto aqui, guardei até a carteira. Vai lá, Briguet! Bom dia, Felipe. Felipe, primeiro eu queria queria te dar uma informação sobre o caso do Léo Lins. Você sabe que a juíza, a Bárbara Inep, né? Ela foi Você sabe quem foi o orientador da juíza na graduação de Direito? Foi o Mauro Iazzi. Você lembra do Mauro Iazzi, aquele professor que foi candidato presidencial do Partido Comunista Brasileiro e que disse que era preciso meter uma bala na cabeça de cada conservador, uma bala em cada conservador e jogá-lo numa boa cova? Você lembra disso? Então, esse foi o orientador da juíza do caso do Léo Lins. Só uma informação para vocês. Minha pergunta é a seguinte, Felipe, eu queria saber como é que você está vendo essa perseguição sistemática aos parlamentares de direita. Eu vejo que existe uma perseguição sistemática. Você é vítima dessa perseguição. Marcel Van Hatten, Nicolas Ferreira, vários outros deputados, e agora culminou nesse caso da Carla Zambelli, né? Ninguém se lembra do artigo 53 da Constituição, né? Que fala sobre a imunidade parlamentar, que protege o parlamentar desses ataques, que às vezes vêm de outros poderes. A Carla Zambelli, hoje, ela está fugindo de uma situação assim, que é o seguinte: não existe mais lei no país. Ela fugiu do Brasil porque não existe mais lei, porque a pena que ela recebeu foi completamente desproporcional. E baseada no quê? Na delação de um criminoso, que é o Delgatti. Foi na palavra de um criminoso. Só isso. Entende? E agora, com essas ameaças a familiares também, eu queria que você comentasse isso, Felipe, sobre essa perseguição sistemática aos políticos de direita no Brasil. Curiosamente, políticos que são potenciais candidatos ao Senado, como você. Briguet, esse cenário que nós estamos vivendo hoje, como você bem disse, não começa agora, né? Nós tivemos a abertura do inquérito das fake news no início de 2019, ou seja, no início do governo Bolsonaro, no início do primeiro mandato de muitos de nós. Estou no meu segundo mandato, mas 2019 foi o primeiro ano do meu primeiro mandato. E lá no inquérito das fake news, que é a origem de todos os problemas que nós estamos passando no Brasil hoje, lá a perseguição começa de fato. Eu me lembro um dia que eu tinha saído de Londrina cedo, pegado um voo que não existe mais, um voo direto Londrina-Brasília, e ao pousar em Brasília por volta das 8h30 da manhã, eu começo a receber mensagens, porque supostamente a Polícia Federal estaria na minha casa. A Polícia Federal, enfim, não estava na minha casa, mas foi aquele famigerado dia em que vários deputados foram incluídos no inquérito das fake news, no chamado Apenso 70 do inquérito das fake news, por supostos ataques ao Poder Judiciário. Eu nunca tive acesso ao tal do Apenso 70. A imprensa toda teve acesso, eu nunca tive acesso, nunca fui chamado para depor, mas ao ter acesso ao Apenso 70 pela imprensa, qual que era a crítica que eu fazia ao Judiciário? Não era nenhum ataque, era uma crítica à mudança de entendimento sobre a prisão em segunda instância. Apenas isso. Desde 2019, depois do inquérito das fake news, eu particularmente fui alvo de outro inquérito do voto impresso. Vocês vão se lembrar que eu fui o relator do voto impresso, e como relator do voto impresso eu defendo essa pauta, né, o voto impresso com a contagem pública de votos. Fui mais uma vez perseguido por mais um inquérito do Supremo Tribunal Federal, fui chamado para depor algumas vezes, e agora na Credem, essas últimas semanas nós tivemos o deputado Lindbergh Farias atuando como Procurador-Geral da República, pedindo inclusive a minha investigação, do deputado Eduardo Bolsonaro, enfim. Esse momento que nós estamos vivendo no Brasil é um momento crucial, Briguet,
Porque a democracia se faz com pluralidade de ideias. O PT foi ao mundo todo, antes de prenderem o Lula, ou depois que prenderam o Lula, fazer política, dialogar com a ONU, com a OEA, com partidos de esquerda, com autoridades de outros países, e não foi perseguida por isso, porque estava fazendo política. A direita não pode fazer isso porque é ataque às instituições. Eu fiz um levantamento que devo mostrar na próxima sessão da Comissão de Relações Exteriores, na quarta-feira da semana que vem, de todas as vezes que a esquerda foi ao mundo buscar apoio internacional. Ora, se a esquerda pôde fazer, por que a direita não pode? A esquerda, aliás, busca esse apoio internacional desde a década de 90 no Brasil, aliás, bem antes disso, mas na década de 90, junto ao Foro de São Paulo, que reunia partidos de esquerda com as Farc, o movimento terrorista, narcotráfico, e nunca foi investigada por isso. Então, a democracia só se faz com pluralidade de ideias, com pessoas que pensam diferente, com a divergência. E o que nós estamos vivendo é que um espectro político está sendo perseguido desde 2019, incansavelmente. Então, nós temos que acabar com essa perseguição. Nós temos que, de fato, colocar na prática aquilo que está na nossa Constituição Federal. Nossa Constituição Federal proíbe a censura prévia, nossa Constituição Federal respeita o pluralismo de ideias. Então, ou a gente passa a colocar em prática a nossa Constituição Federal, que está sendo difícil ultimamente, porque não tem mais lei no Brasil, não existe mais Constituição Federal. Cada um dos 11 do Supremo é uma Constituição Federal, como alguém disse recentemente isso. Ou então, nós teremos, continuaremos tendo muitos problemas. Muito bem, deputado Felipe Barros conosco aqui no Café com a Gazeta do Povo. Vou passar para a Anne Dias fazer a pergunta antes da gente girar lá em São Paulo também. Anne, fica à vontade. Perfeito. Deputado, eu quero aproveitar inclusive essa última fala que o senhor cita, a perseguição ao Eduardo Bolsonaro pelo Lindenberg Farias, né? Ele fez lá o dossiê com as redes sociais do Eduardo Bolsonaro, que a gente sabe que são informações públicas, mas eu fiquei curiosa porque ele também te incluiu em uma investigação. Eu queria entender o porquê que ele te incluiu nesse inquérito e também como que o senhor enxerga a atuação do Lindenberg como assessor aí do Gonê, tudo que ele tem feito perseguindo os parlamentares de direita e também auxiliando aí o Gonê nessas investigações para perseguição de certos lados políticos. Como a gente estava dizendo, eu sou o presidente da Comissão das Relações Exteriores e Defesa Nacional. No momento que o deputado Eduardo decide pelo autoexílio e escolhe o meu nome para presidir a comissão, então eu sou eleito pela comissão e viro presidente dela. Então, nós estivemos nos Estados Unidos, eu estive pessoalmente em Miami conversando com o Mike Pence, que é aquele ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que tem denunciado o papel da USAID mundo afora, mas em especial no Brasil. Estive conversando com ele, por quê? Porque nós aprovamos na Credem, no início do ano, um convite para que ele possa comparecer à Comissão de Relações Exteriores, falar para os deputados aquilo que ele está falando para o mundo sobre o Brasil. Então, eu estive lá, em missão oficial da Câmara dos Deputados, para conversar com ele pessoalmente, saí de Miami, fui para Washington, e com quem que eu conversei em Washington? Com o presidente da Comissão das Relações Exteriores do Congresso norte-americano e com o presidente do Comitê de Inteligência do Congresso americano, porque, além de eu ser presidente da Comissão de Relações Exteriores, eu sou presidente da Comissão de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso brasileiro. Então, fui conversar com os meus 2 homólogos lá no Congresso norte-americano. Não há nenhum problema nisso. Isso é a minha obrigação, porque a diplomacia parlamentar, que é um importante instrumento de relação entre os países, é de obrigação, é dever do presidente da Comissão de Relações Exteriores. Então eu fui fazer isso. Eu pergunto, se eu tivesse ido para Venezuela, se eu tivesse ido para Bolívia, se eu tivesse ido para a China fazer diplomacia parlamentar, teria tido essa repercussão? O deputado Lindenberg teria entrado com representação contra a minha pessoa? Certamente não. Por que eu posso fazer diplomacia parlamentar com todos os países do mundo e não posso fazer com os Estados Unidos? Então é nítido que há uma perseguição. Eu conversei com o presidente da casa, o deputado Hugo Mota, coloquei para ele a minha preocupação com o cerceamento da atividade parlamentar. Você veja, essa semana nós tivemos os BRICS. Lá em Brasília eu tive que comparecer, eu sou presidente da comissão, tive que estar lá. E me reuni com a comitiva da Índia. A comitiva da Índia tinha uma preocupação muito grande com atentados terroristas, principalmente ali na Caxemira, sobre o Paquistão. Todos os países que eu recebo, e recebo diariamente embaixadores, países,
colocam suas preocupações, as suas demandas dos seus próprios países. Por que o Brasil não pode também fazer o mesmo? Então eu conversei com o deputado Hugo Motta, mandei um ofício formal para ele, colocando as minhas preocupações sobre o cerceamento da atividade parlamentar. A liberdade parlamentar é o fundamento da democracia, porque o poder legislativo é o que representa todas as vontades de todos os brasileiros, que representa uma parcela considerável da população que faz política através da eleição dos seus representantes. Então nós não podemos permitir o cerceamento à liberdade dos deputados e senadores atuarem. O Hugo Motta foi muito sensível ao tema, me parece que conversou com o deputado Lindbergh e vamos ver quais vão ser os próximos encaminhamentos disso. Importante o deputado lembrar, né? Deputado e senador são eleitos, os ministros do STF não. Meu amigo Lucas Saba, sei que você tem pergunta para o deputado Felipe Barros e sei que o Jorge Serrão também tem. Começamos com você, Saba, meu amigo. Exatamente. Deputado, primeiramente, obrigado por estar aqui com a gente, aceitar o convite do Café com a Gazeta do Povo. Quero mudar um pouquinho de assunto, falar da tramitação do PL da anistia, né? A gente sabe que o Hugo Motta prometeu que pautaria, ele acendeu, como a gente brinca aqui, uma vela a Deus e ao diabo, então para a direita ele disse que se fosse eleito pautaria, para a esquerda no mínimo deve ter prometido que engavetaria o projeto, e a gente tem visto o Sóstenes, ele vem, diz a questão da urgência, diz que tem os votos, tudo, mas de fato o que acontece na prática, no nu e cru ali, como se diz no popular, é que o projeto não anda na Câmara dos Deputados. Queria saber do senhor como é que está no colégio de líderes, etc., toda essa tramitação e se a gente tem uma esperança. Agora discutem-se um plano B ao projeto da anistia, um projeto repaginado, porque alguns itens da pauta não teria agradado o Hugo Motta. Queria saber como que está o andamento, a tramitação desse projeto e se tem alguma esperança para que ele seja pautado. Lucas, obrigado pela pergunta. Olha, no ano passado eu fui o líder da oposição. Quando eu assumi a liderança da oposição, o presidente Bolsonaro fez um pedido. O Felipe, converse principalmente com os deputados que ainda não aceitam ou que não querem votar a anistia para que a gente tenha os votos necessários. Porque nós estamos num sistema democrático. Tudo para ser aprovado precisa de maioria dos votos. Então foi isso que eu fiz ao longo do ano passado praticamente inteiro. Conversei com mais de 250 deputados dos partidos de centro aos partidos de centro-esquerda. Conversei até com alguns da esquerda, falando sobre a anistia. Eu ia pessoalmente ao gabinete de um por um, fazendo com que, ao final do ano, início desse ano especificamente, eu tenha mesmo relatado para o Sóstenes e passado para ele, os deputados com quem eu estive, com a garantia de que nós tenhamos os votos necessários para aprovar o projeto de lei da anistia. Nós tivemos todo esse imbróglio agora do começo do ano, uma confusão em relação ao texto, qual texto que ia para frente, uma resistência de alguns setores do Congresso com um texto um pouco mais amplo. Eu tenho defendido a anistia ampla e restrita, mas ocorre que o presidente Hugo Motta, junto com o deputado Sóstenes, e essa informação é uma informação dessa última semana, tem trabalhado num outro texto. Esse outro texto está sendo, eu acho que finalmente formulado para ser aprovado em breve. Tanto é que o próprio deputado Sóstenes disse que está chegando a hora de nós votarmos, que dentro de pouco tempo nós iremos votar. Isso é fruto dessa conversa que está acontecendo entre o presidente Hugo com o líder Sóstenes, formulando o melhor texto, e o melhor texto é aquele que tem os votos necessários para ser aprovado e encaminhado ao Senado. Então, Lucas, eu tenho a impressão, pelo trabalho que eu fiz ano passado, junto com o trabalho que o Sóstenes está fazendo nesse ano, que nós temos os votos necessários. Nós não podemos arriscar não ter os votos, porque se a matéria é rejeitada, a gente só pode reapresentá-la na próxima legislatura, em 2027. Mas eu tenho a impressão de que nós temos os votos. Agora é uma questão de alinhamento de alguns detalhes do texto, o que deve acontecer já nas próximas semanas. Muito bem, deputado Felipe Barros conosco aqui no Café com a Gazeta. Aliás, esse tema da anistia é muito caro, muito importante para nós da Gazeta do Povo. Como a gente sempre relembra aqui, deputado, não é uma pauta da direita, mas do direito, né? Claro. Da democracia, do nosso país. Como disse o Léo Lins em um pronunciamento feito na internet, nós ressaltamos aqui, a gente não pode virar esse coliseu onde todos torcem para que o outro seja morto, seja abatido. Nós temos que torcer para que o Brasil exerça de fato essa democracia e não fique do jeito que está, graças também ao STF. Meu amigo Lucas, você chama o Jorge Serrão daí, por favor? Chamo sim, pode deixar, Gui. Serrão, qual que é a próxima pergunta? Vamos ver então se
O novo texto do PL da anistia cai nas graças de Hugo Mota para finalmente andar no Congresso. Serrão? Deputado Felipe Barros, vou jogar 3 pepinos para cima do senhor, mas sem pena, que a gente não pode dar mole no país hoje não para segurar esse arbítrio. Primeiro ponto, e a pergunta é bem objetiva, essa nova lei da anistia, esse novo regulamento, ele vai prever a extinção dos artigos 359, L e M do Código Penal, que são a causa de todas as condenações? Primeira pergunta. Segunda, você falou que está tratando também da prioridade da revisão dessa lei anti-piada, que é uma piada. O humor não pode ser censurado nem criminalizado como está acontecendo. E tem um outro ponto, esse também merece um cuidado da oposição com toda a urgência, que é a Lei 13.964 de 2019. O presidente Bolsonaro chegou a vetar burrices dessa lei, mas o veto foi derrubado. E essa lei, ela triplica as penas de crimes contra a honra quando eles forem cometidos ou divulgados pelas redes sociais. Isso está sendo utilizado como o instrumento de arbítrio e perseguição contra todos que são processados hoje. Qual é a relação? Por que ser pela rede social triplica a pena? Isso não tem lógica nenhuma. Isso tem que ser derrubado, isso também tem que ser objeto de um projeto legislativo. O que o deputado pensa sobre essas 3 questões? Serrão, uma alegria falar contigo, obrigado pelas perguntas. Se eu esquecer de alguma delas, você me cobra assim que eu terminar de responder. Então, em relação ao primeiro ponto, eu tenho defendido a tese desde o início da chamada, no direito a gente chama de abolício criminis, né? Ou seja, a revogação desses tipos penais da Lei de Proteção ao Estado Democrático de Direito, que é a lei que substituiu a Lei de Segurança Nacional, que era um resquício do período militar. E por que eu tenho defendido a revogação dos tipos penais da Lei de Proteção ao Estado Democrático de Direito? Porque, curiosamente, só países que não são democráticos que possuem leis de proteção ao Estado Democrático de Direito. Os Estados Unidos, talvez a maior democracia do mundo, não tem uma lei de proteção ao Estado Democrático de Direito. Já a Venezuela tem. Então você veja que contrassenso, né? Países que não são democráticos são aqueles que possuem leis de proteção ao Estado Democrático de Direito. Então, eu tenho defendido isso já faz um tempo, mas é uma tese que, confesso a você, Serrão, e ao nosso telespectador, que não tem ganhado uma adesão no Congresso Nacional. Essa é a tese que, para mim, seria a tese que resolveria todos os problemas, porque com a chamada abolício criminis, os processos ou inquéritos deixariam de existir e o tipo penal, o crime pessoalmente no Código Penal também deixaria de existir. Mas, repito, é uma tese um pouco mais... não vejo tamanha adesão a essa tese por parte de parlamentares, deputados e senadores. Talvez seja uma saída nesse novo texto que está sendo construído, mas acho que não estão indo por esse caminho, tá? Pelo que eu tenho ouvido e conversado com o líder Sóstenes. Não estão indo pela tese da abolício crimes. O segundo ponto é em relação a essa lei que você comentou, que o presidente Bolsonaro vetou. Confesso que de cabeça eu não sei qual é ela, né, que, pelo que você disse, aumenta a pena para os casos de crimes contra a honra cometidos nas redes sociais. Vou pedir para a minha assessoria já me informar e, eventualmente, a gente apresenta um projeto de lei para revogar isso. Eu tive um excelente diálogo com a jornalista Paula Schmidt, com quem eu adoro ler os textos dela, uma excelente jornalista, e ela levantou isso no Twitter e eu disse para ela que proporia o projeto de lei revogando esses dispositivos da lei que está criminalizando o humor, e 24 horas depois eu o fiz. Protocolei o projeto de lei e vamos trabalhar em Brasília, eu e o Sóstenes, para revogar a criminalização do humor, e posso fazer o mesmo em relação a essa lei que você me levanta. Eu vou pedir já para a minha assessoria e a liberdade de expressão é uma pauta que nós do PL defendemos e não abrimos mão dela. Aliás, é uma pauta que deveria ser suprapartidária, que deveria ser de todos, porque está na nossa Constituição Federal, que a liberdade de expressão é a essência da democracia. Sem liberdade de expressão não há democracia. Nós precisamos
ter um conceito de liberdade de expressão como é nos Estados Unidos e das principais democracias do mundo. Aqui no Brasil ainda nós estamos vivendo um debate que os Estados Unidos passou há 60 anos atrás. Então a liberdade de expressão é uma pauta de todos nós. E a sua terceira pergunta eu confesso que não me lembro qual é. Serrão, faz a última aí. E não confunde o deputado não, mas tem muita coisa para ele lembrar aqui de cabeça. Serrão vai repetir a terceira, que nem eu me lembro também, Serrão. O deputado lembrou bem, essa questão da liberdade de expressão. A gente hoje tem esse problema, estamos sofrendo perseguições. Não é só o humorista, não, o jornalista, tem uma lista de gente processada porque a legislação brasileira está falhando e o Congresso Nacional tem a obrigação de rever isso. Mas o entulho autoritário hoje presente, ele é tão gigantesco que ele precisa ser revisto. Essa questão de triplicar a pena de calúnia, injúria e difamação, ela entrou nesse caso Léo Lins também. Por isso que a pena para ele está sendo tão alta. Então a gente precisa rever essa questão também. A lei, precisamente, deputado, é a lei 13.964 de 2019. Então, vamos para cima, porque a gente precisa de liberdade de expressão no país, ou então vamos sucumbir a todo esse movimento totalitário que está vindo da essência do sistema de poder, tanto do Ministério Público quanto por parte expressiva da magistratura, não só na cúpula, mas desde a primeira instância. Muito bem, Jorge Serrão. Deputado, agora falando sobre 2026, temos aí uma nova oportunidade de mudar os rumos do país. Como é que o senhor vê? Tem esperança? Qual a mensagem que o senhor passa para a nossa audiência em relação a 2026? Sempre lembrando, teremos a renovação no Senado Federal, mas estamos com, apesar de, claro, a gente sempre lembrar aqui para a nossa audiência, o nome mais forte à direita, ele segue sendo o Jair Bolsonaro, mas diante de tudo que tem acontecido com a justiça em relação ao nome do Bolsonaro, vários outros nomes surgem aí. Na direita, vários nomes, sempre lembrando da presença de Jair Bolsonaro num primeiro plano. Na esquerda, aparentemente, nenhum além do atual presidente. Podemos ter esperança em relação a 2026 com todo esse cenário, deputado? Eu tenho esperança. A nossa esperança não pode simplesmente deixar de existir. Eu sei que em algum momento todo mundo desanima, todo mundo passa por altos e baixos. Muitas vezes a gente pensa em desistir, algumas pessoas mudaram do país. Muitas pessoas deixaram de acreditar no Brasil, mas eu acredito no Brasil, eu acredito no povo brasileiro e acredito que o povo brasileiro em 2026 vai fazer a mudança que a gente precisa, elegendo a maior bancada de senadores, uma maior bancada de deputados federais para a gente conter os abusos que nós estamos passando no Brasil ao longo desses últimos tempos. Se a gente desistir do Brasil, a gente está desistindo do futuro dos nossos filhos e netos. Eu tenho 3 filhos, 3 meninos, minha esposa grávida de uma menininha agora, então eu não me dou ao luxo de desistir do Brasil em nome dos meus filhos. E eu acho que é esse espírito que todos nós temos que ter. Mesmo que a gente passe por momentos de desânimo, de desesperança, a gente tem que lá na frente pensar que essa é a nossa terra, que esse é o nosso país, que nós temos que... Nunca nada foi fácil na história dos nossos antepassados, não vai ser fácil agora. Mas nós não podemos simplesmente virar as costas para o nosso país. Temos que continuar lutando em nome dos nossos filhos e netos. Isso aí, deputado Felipe Barros conosco no Café com a Gazeta do Povo. Não vamos abaixar a guarda jamais, deputado. Obrigado pela participação. Você é sempre bem-vindo aqui à Gazeta. Obrigado, uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado. Valeu demais, deputado. Meus amigos, agora